Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência da Trisul sobre os resultados do segundo trimestre de 2022. Começando pelo slide número 2, podemos ver que o lucro bruto alcançou R$ 66 milhões no trimestre, um aumento de 25% em comparação ao primeiro trimestre de 2022, enquanto a margem bruta do período foi de 31,4%. Por sua vez, o lucro bruto ajustado pelo SFH alocado no custo registrou R$ 70 milhões, um aumento de 24% em comparação ao trimestre anterior, enquanto a margem bruta ajustada foi de 33,3%. No trimestre, o lucro líquido atingiu R$ 20 milhões, um aumento de 103% em relação ao primeiro trimestre de 2022, enquanto a margem líquida do período foi de 9,8%. Passando para o slide número 3, podemos observar que o EBITDA ajustado no segundo trimestre de 2022 registrou R$ 38 milhões. Já a margem EBITDA ajustada foi de 17,9% no trimestre. No slide 4, analisamos o endividamento da companhia. Como podemos ver, o total do endividamento da Trisul, ao final de junho de 2022, era de R$ 657 milhões, e o endividamento líquido foi de R$ 331 milhões ao final do período. A relação dívida líquida sobre patrimônio líquido foi de 26%. O total de recebíveis performados em 30 de junho era de R$ 126 milhões. Agora, abordando as informações operacionais do período. Passemos para o slide número 5. As vendas brutas percentual Trisul totalizaram R$ 212 milhões no segundo trimestre de 2022. Um aumento de 46% em comparação ao trimestre anterior. Já as vendas líquidas percentual Trisul totalizaram R$ 193 milhões no trimestre, um aumento de 61% em comparação ao primeiro trimestre de 2022. No slide 6, podemos ver que as entregas percentual Trisul totalizaram R$ 420 milhões no trimestre, em 116 unidades, com a conclusão de 2 empreendimentos, Sonari Alto de Pinheiros e Oscar Ibirapuera. No acumulado do ano, as entregas percentual Trisul totalizaram R$ 590 milhões, com a entrega de 5 empreendimentos, totalizando 487 unidades. Finalmente, no slide 7, podemos observar a relação do banco de terrenos da companhia. Até a presente data, o Land Bank total somava 4,6 bilhões de VGV potencial, sendo 3,5 bilhões de reais on balance e 1,1 bilhão de reais off balance. Gostaríamos de encerrar mais um trimestre agradecendo a todos os nossos colaboradores pelo trabalho e dedicação, e estamos agora abertos à sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Para fazer uma pergunta, basta utilizar a plataforma de webcast. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. A primeira pergunta é de Bruno Mendonça, do Bradesco BBI. Boa tarde. Aqui do nosso lado estamos com 2 dúvidas. Primeiro, como vocês enxergam a competição por terreno? Sentem que os preços têm cedido? A segunda é sobre quanto vocês estão trabalhando para lançar nesse segundo semestre. Muito obrigado. Boa tarde, Bruno. Aqui é Fernando Salomão. Em relação aos preços do terreno, dos terrenos, nós não percebemos uma queda nos valores, não, tá?
Eles estão se mantendo, até porque os terrenos são escassos hoje, né? Cada vez mais escassos. Então, tem havido oferta de terrenos, isso é verdade, mas não percebemos uma queda nos valores. Em relação à segunda parte da sua pergunta, Jéssica, você pode repetir a segunda parte da pergunta, por favor? A segunda é sobre quanto vocês estão trabalhando para lançar nesse segundo semestre. Ah, sim. É, nós não divulgamos guidance de lançamento esse ano, tá? Mas internamente nós estamos deixando tudo preparado para mais 4 lançamentos esse ano, que vão depender do mercado, de como o ambiente econômico do país estiver favorável para os lançamentos. A próxima pergunta é de Kátia Casedani, da KB Investimentos. Boa tarde. A velocidade de execução das obras depende da velocidade de vendas? Obrigada. Boa tarde, Kátia. Não, a velocidade de obras segue o cronograma definido pelo planejamento da engenharia, independente da velocidade de vendas. Tá? Inclusive, a Trisul tem o hábito de tocar as suas obras o mais rápido possível, porque isso significa uma economia dos custos fixos da obra, como segurança, salário dos engenheiros e dos residentes de obra, mestre de obra, etc. A próxima pergunta é de Victor Rampazzo, da Jauli Management. Boa tarde. Como vocês estão vendo a velocidade de vendas? Precisa dar mais descontos nos projetos já lançados? Victor, a velocidade de venda, comparada com o ano passado, está mais lenta. Isso é um fato. Mas a Trisul não está praticando uma política de descontos para tentar acelerar essa velocidade de venda. Nós preferimos manter a margem bruta do negócio, do empreendimento, mesmo em detrimento da velocidade de venda. Não havendo mais perguntas, encerraremos a teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2022. Passo agora a palavra ao senhor Fernando Salomão para suas considerações finais. Agradeço a todos os participantes do call e nos colocamos à disposição para esclarecimentos de outras dúvidas que possam surgir em seguida e esperamos encontrá-los novamente no próximo trimestre. Obrigado. Obrigada. A teleconferência de resultados está encerrada.